A primeira ideia de decoração natalina é este belo boneco de neve. É uma decoração ou chaveiro em crochê super rápida de fazer. Ela é bem fácil também, qualquer pessoa iniciante do crochê vai conseguir fazê-lo. Eu espero que você goste do tutorial. Vamos lá começar! Vamos iniciar fazendo o anel mágico. E na sequência, vamos fazer 6 pontos baixos. Fecho totalmente o anel mágico e faço um ponto baixíssimo bem aqui no primeiro ponto. Na sequência, faço uma corrente e aqui no primeiro ponto faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora nós vamos seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. No final da carreira, ficaremos com 12 pontos baixos. Por fim, introduzo a agulha no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Inicio a volta fazendo uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Vamos seguir com esta sequência de um ponto, um aumento por toda a volta. Terminaremos com 18 pontos. Vamos finalizar a carreira fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faço uma corrente e um ponto baixo no primeiro ponto. No ponto seguinte, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Nos 2 próximos pontos, faço um ponto baixo para cada ponto da base. Feitos 2 pontos, no ponto seguinte, faço um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Sigo fazendo 2 pontos baixos, um aumento por 5 vezes. Aqui no último ponto da carreira, faço um ponto baixo e finalizo com 24 pontos. No primeiro ponto, fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e vamos trabalhar apenas nas alças de trás de cada um dos pontos. Então, eu vou introduzir a agulha nas alças de trás de todos os pontos. Para prosseguir, basta fazer um ponto baixo para cada ponto da base, pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos,
Vamos ficar com 24 pontos baixos. Antes de prosseguir, fecho bem o anel mágico e faço acabamento da sobra de fio inicial. Terminada a carreira número 5, antes de finalizar, vou introduzir a minha agulha dessa forma no último ponto baixo. Vou buscar uma nova cor de fio, no meu caso, a cor vermelha, laço e passo por dentro do ponto. Na sequência, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e agora vamos arrematar as duas sobras de fio. Faço um nó com as duas sobras, corto o fio verde e o excesso do fio vermelho. Na sequência, pegando as duas alças do ponto, vou fazer um ponto para cada ponto da base. Vamos ficar com um total de 24 pontos. Finalizada mais uma carreira, antes de fechar com um ponto baixíssimo, vamos fazer uma troca de cor e vou mudar para a cor branca. Laço o fio, passo por dentro do ponto e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente e o acabamento dos fios. Siga fazendo 5 carreiras de ponto sobre ponto. Da carreira 7 até a carreira 11, vamos fazer um ponto baixo para cada ponto da base e fechar todas as carreiras com um ponto baixíssimo. Antes de finalizar a última carreira com a cor branca, vamos fazer uma troca de cor, no meu caso para a cor preta. Faço a troca de cor e um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Uma corrente. Faço acabamento dos fios. E sigo fazendo uma carreira de ponto sobre ponto na cor preta. Finalizada a carreira com a cor preta, nós vamos cortar o fio e fazer um pequeno acabamento com a agulha de tapeceiro. Faça a base superior, repetindo as carreiras de 1 a 4. Deixe uma sobra de fio para a costura. Para fazer o nariz, vou utilizar a cor laranja. Inicio com o anel mágico e na sequência faço 5 pontos baixos dentro do anel.
Na sequência, vou cortar o meu fio e vou fazer um pequeno acabamento com a agulha de tapeceiro. Agora, basta costurar ou colar na peça. Vou colar ou costurar uma carreira após a carreira na cor vermelha. Para bordar os olhos, vou pular um ponto após o nariz, pulo uma carreira na cor branca e vou usar um fio para bordar e uma agulha de costura. Na sequência, cole a tampa de garrafa PET com cola de silicone ou cola quente. Coloque enchimento dentro da sua peça com a agulha de tapeceiro. Nós vamos costurar a parte de cima, introduzindo a agulha sempre nas alças de dentro dos pontos, passando no mesmo sentido. Você pode colocar mais enchimento se precisar. Com esta mesma sobra de fio, você pode utilizar para fazer um cordão para enfeite de árvore de Natal ou colocar o seu fecho para chaveiro. Vou utilizar esse fecho para chaveiro que já vem com mosquetão na ponta. A segunda ideia de decoração natalina é esta bota de Papai Noel. Ela é super simples de ser feita
e bem rápida também. Vamos dar início fazendo o anel mágico. Na sequência, faço 3 correntes, contando com esta primeira do anel. Dentro do anel mágico, vamos fazer 2 pontos altos. Faço 2 correntes. Novamente dentro do anel mágico, faço 3 pontos altos. Faço 2 correntes. Dentro do anel mágico, trabalho 3 pontos altos. E vamos continuar desta forma até termos 6 grupos com 3 pontos altos separados por 2 correntes. Na sequência, vamos fazer uma troca de cor. Então, fiquei aqui com as 2 alças do ponto, laço o fio novo por dentro do ponto, introduzo a agulha na terceira corrente e faço ponto baixo. Ficará desta forma. Agora faço alguns nós com a sobra de fio. Na sequência, vamos fazer 2 correntes. Dentro deste espaço, faço 2 pontos altos. Neste próximo espaço, vou fazer 3 pontos altos, sem fazer nenhuma corrente de separação. Após fazer os 3 pontos altos, vamos fazer 2 correntes. E aqui no mesmo espaço, trabalho 3 pontos altos. Aqui, no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Agora, vamos fazer 2 correntes. E aqui, neste espaço, trabalho novamente 3 pontos altos.
Vou seguindo desta forma por todos os espaços. Chegamos então no primeiro espaço e aqui vou completar os 3 pontos altos. E na sequência vamos fazer uma troca de cor. Faço um ponto baixo no primeiro ponto. Faço nozinho de acabamento. Trabalho 3 correntes e 2 pontos altos aqui dentro deste espaço. Agora no próximo espaço, faço 3 pontos altos. Nesse espaço, vamos fazer 3 pontos altos. Faço 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo espaço. No próximo espaço, trabalho 3 pontos altos. E vou seguindo desta forma por toda a volta. Após completar o leque com 3 pontos altos, aqui no primeiro espaço, faço uma corrente e um ponto baixo. Na sequência, vamos seguir fazendo ponto baixo
Então, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo, venho no ponto seguinte, faço ponto baixo, um ponto baixo aqui, entre o leque e o grupo de 3 pontos, e sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto e espaço da base, até chegar lá na outra extremidade. Pronto, pessoal, ficou dessa forma. Na sequência, trabalho 20 correntinhas. E vou introduzir a agulha aqui na alcinha de fora do último ponto baixo. Faço ponto baixíssimo. Vou dobrar minha peça desta maneira. E vamos contornar com um ponto baixo, fechando a nossa peça. Então, introduzo a agulha aqui no próximo espaço, pegando os dois lados. E aqui vou fazer 2 pontos baixos dentro deste espaço. Vou seguir com um ponto baixo até o próximo espaço de 2 correntes. Pronto, pessoal, terminei aqui os pontos baixos. Na sequência, aqui no próximo espaço, vamos fazer 3 pontos baixos. Vamos seguir fazendo ponto baixo até esse próximo espaço dos leques. Após fazer os 3 pontos baixos no mesmo espaço, sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto da base. Quando chegar aqui no finalzinho, vamos fazer um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. E aumentando o número de voltas, você pode fazer uma peça maior do que esta que eu mostrei aqui no vídeo e o acabamento exatamente da mesma forma, tá? Então, aqui nós finalizamos fazendo 2 grupos de 3 pontos altos e os leques nas extremidades, tá bom? A nossa terceira ideia de Natal de hoje é esta rena super simples de ser feita e ficou uma fofura. Você também pode utilizar esta rena como chaveiro e também aplicação para suas peças. Bora começar este tutorial? Inicie fazendo o anel mágico. Faça 2 correntes, já contando com a primeira do anel mágico.
Dentro deste anel, vamos fazer 12 pontos altos, sem contar com as correntes iniciais. Faço um ponto baixíssimo, bem aqui no primeiro ponto alto. Faço 2 correntes. Aqui no primeiro ponto, vamos fazer 2 pontos altos. Sigo fazendo 2 pontos altos para cada ponto da base e vamos ficar com um total de 24 pontos altos. Introduzo a agulha no primeiro ponto da carreira e faço um ponto baixíssimo. Faço 2 correntes, volto no primeiro ponto e faço um ponto alto. No ponto seguinte, faço 2 pontos altos, um aumento. Sigo fazendo um ponto alto, um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 36 pontos altos no total. Fecho a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Faço uma corrente, no primeiro ponto, faço um ponto baixo. No ponto seguinte, faço ponto baixo. Após fazer 2 pontos baixos, no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos, um aumento de pontos baixos. Vamos seguir fazendo 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta e vamos ficar com 48 pontos no final. No fim da carreira, vamos cortar o fio, deixando uma sobra para acabamentos. E com a agulha de tapeceiro, vamos fazer o mesmo. Após finalizar esta peça, faça uma exatamente igual
e deixe uma sobra de fio para a união. Fiz as duas bases exatamente iguais e deixei uma sobra de fio. Com o fio na cor bege, vamos iniciar fazendo o nó corrediço e na sequência 9 correntes. Vamos pular 2 correntes, na seguinte, viro desta forma e introduzo a agulha na alça de trás. Aqui vou fazer ponto alto. Sigo fazendo ponto alto até a penúltima corrente, sempre pegando a alça de trás. Serão 6 pontos altos, sendo um ponto para cada corrente da base. Pronto, cheguei aqui na penúltima corrente e aqui na última vamos introduzir a agulha e vamos fazer 3 pontos altos neste mesmo espaço, pegando a alça de trás da corrente. No outro lado das correntes, vamos prosseguir fazendo um ponto alto para cada ponto, agora pegando 2 alças, e vamos seguir fazendo 5 pontos, um ponto para cada ponto da base. Agora, pessoal, aqui no primeiro ponto, vamos introduzir a agulha e vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Faço um ponto baixíssimo, bem aqui no primeiro ponto alto. Inicio a segunda volta fazendo 2 correntes e vamos fazer 2 pontos altos para cada ponto da base por toda a volta. Então, nós vamos seguir desta forma, fazendo aumentos para cada ponto da base. No final da volta, vamos cortar o fio e fazer um acabamento.
Com a mesma cor de fio que iniciamos, vamos deixar uma sobra, faço o nó corrediço. Na sequência, trabalho 5 correntes. Pulo a primeira corrente, na segunda faço um ponto baixo, laço, na próxima faço ponto médio, fico com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Na seguinte faço ponto médio, como anteriormente. E na última corrente vamos fazer 3 pontos altos. Aqui do outro lado das correntes, introduzo a agulha e faço um ponto médio. No ponto seguinte, também faço ponto médio. E na última corrente, faço um ponto baixo. Finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça 2 peças iguais. Com o fio marrom escuro, faço o nó corrediço e 11 correntes. Pulo a primeira corrente e na próxima faço ponto baixo. Vamos seguir fazendo 6 pontos baixos. Primeiro, segundo, terceiro ponto e assim por diante. Um ponto baixo para cada ponto por 6 vezes. Agora faço 5 correntes. Pulo 2 correntes e na seguinte faço um ponto médio. Para as 2 últimas correntes, vamos fazer um ponto baixo para cada uma delas. Na corrente da base, vamos introduzir a agulha e fazer 2 pontos baixos. Um ponto para cada ponto. Vamos continuar fazendo 4 correntes. Na terceira corrente, faço ponto médio. E um ponto baixo na última corrente. No cordão com corrente da base, vamos fazer um ponto baixo na próxima corrente. E na última, faço um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo espaço.
Corto o fio e arremato. Para o segundo chifre, inicio fazendo 11 correntes, pulo a primeira, na seguinte faço 2 pontos baixos. Primeiro ponto, segundo ponto baixo, no próximo ponto. Sigo fazendo 4 correntes, pulo 2 correntes, na terceira faço ponto médio e na próxima um ponto baixo. Sigo fazendo 2 pontos baixos na corrente de base, um ponto para cada ponto. Faço 5 correntes. Na terceira corrente, faço ponto médio e sigo fazendo 2 pontos baixos, um ponto para cada corrente da base. Na corrente da base, vamos prosseguir fazendo 6 pontos baixos, um ponto para cada ponto da base. Corto o fio e arremato. Com o fio na cor vermelha, fiz o anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel e faço o acabamento com a agulha de tapeceiro. Colo a parte vermelha na parte bege e aqui vou bordar a boca utilizando o fio para bordar e a agulha de tapeceiro. Colo ou costuro a base na primeira peça, desta forma. Vou utilizar a meia pérola preta para os olhos. Coloco os 2 chifres em direção aos olhos e vou colocar apenas um pouco de cola para deixar aqui na direção correta. As orelhinhas vêm logo em seguida, pulei mais ou menos uns 3 pontinhos. E aqui na parte de trás do ponto, eu vou costurar a orelha. Agora é só costurar as 2 bases.
Introduzo a agulha sempre no mesmo sentido, pegando apenas as alças de dentro, com exceção dos chifres, que eu costuro, e também as orelhinhas, eu dou uns pontos a mais para ficar mais firme. Coloque enchimento dentro da peça se preferir. Esta é a nossa quarta ideia natalina, uma árvore de Natal super fofa, bem simples de ser feita, que você pode utilizar tampa de garrafa PET. Eu espero que você goste dessa bela decoração de Natal. Bora começar? Comece fazendo o anel mágico com a cor verde. Dentro do anel mágico, trabalhe 6 pontos baixos. Você pode marcar o primeiro ponto, se preferir. Na sequência, feche o anel mágico e faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Inicie a segunda volta fazendo uma corrente e trabalhe um ponto baixo para cada ponto da base. Dessa forma, vamos ficar com 6 pontos. Agora faça um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo, uma corrente, feche bem o anel mágico, corte a sobra de fio e vire a peça para o lado correto. Faça um ponto baixo no primeiro ponto e no próximo faça 2 pontos baixos no mesmo ponto, um aumento. Nós vamos seguir fazendo um ponto baixo, um aumento no próximo ponto, e esta sequência nós vamos repetir por 3 vezes, ficando desta forma com 9 pontos. Finalize a terceira volta fazendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Faça uma corrente e para a volta número 4, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto e ficaremos com 9 no total. Agora feche a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto.
No ponto seguinte, faça um ponto baixo. E no terceiro ponto, um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Siga fazendo 2 pontos, um aumento por 3 vezes. E vamos ficar com 12 no final. Finalize a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente e agora pegando apenas a alça de trás de cada um dos pontos, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, siga fazendo um ponto baixo para cada ponto, pegando apenas a alça de trás em BLO. Vamos ficar com 12 pontos no total. Feche a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente e inicie a volta fazendo 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. No terceiro ponto, faça um aumento. E siga com a sequência de 2 pontos, um aumento, por 4 vezes. Vamos ficar com 16 pontos no total. Feche a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faça uma corrente e para esta volta vamos fazer um ponto baixo para cada ponto e ficaremos com 16 pontos no total. Feche a volta com um ponto baixíssimo no primeiro ponto.
faça uma corrente e agora vamos iniciar fazendo 3 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto da base. No quarto ponto, faça um aumento e siga fazendo 3 pontos um aumento por 4 vezes. Dessa forma, vamos ficar com 20 pontos no total. Feche a volta com um ponto baixíssimo, inicie a próxima volta com uma corrente e agora pegando a alça apenas de trás do ponto, faça um ponto baixo para cada ponto. E dessa forma vamos ficar com 20 pontos no total, pegando apenas a alça de trás em PLO. Nesta volta, nós vamos fazer 3 pontos aqui no início, sendo um ponto para cada ponto. No ponto seguinte, faço um aumento. Nós vamos continuar repetindo 3 pontos, um aumento por 5 vezes. E vamos finalizar esta volta com 25 pontos. Para esta próxima volta, vamos fazer apenas um ponto baixo para cada ponto e finalizaremos com 25 pontos baixos. Finalizo a volta fazendo um ponto baixíssimo e na sequência faço uma corrente e agora vamos seguir fazendo 4 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto. E no quinto ponto, vamos fazer um aumento. Siga com esta sequência de 4 pontos, um aumento por 5 vezes e vamos ficar com 30 pontos no final.
Para esta próxima volta, vamos iniciar com uma corrente. Trabalharemos apenas na alça de trás, fazendo um ponto baixo para cada ponto. E vamos ficar com 30 no final. Assim como na carreira anterior, nós vamos fazer ponto sobre ponto, agora pegando as duas alças do ponto. E vamos ficar com 30 pontos também nesta volta. Após finalizar a volta, corte o fio, deixando uma sobra para acabamento, e com a agulha de tapeceiro, nós vamos fazer a finalização desta peça, pulando o primeiro ponto. No próximo, levo o fio para a parte de trás, depois volto no último ponto e escondo aqui por trás da peça. Caso você conheça um outro acabamento, você pode fazê-lo. Agora, depois dessa base pronta, nós vamos voltar com a mesma cor que iniciamos. Faço o nó corrediço, deixo na agulha. Vou inserir a agulha em qualquer uma das alças que ficaram aparentes aqui nesta volta. Faço uma corrente e prendo o fio. Faço mais uma corrente de altura, laço, introduzo a agulha no mesmo ponto, busco o fio lá atrás, vou laçar e tirar as 3 alças de uma vez, fazendo um ponto médio. Vou repetir um ponto médio por 3 vezes aqui nesta mesma alça. Então, aqui faço o segundo ponto médio. Laço, introduzo no mesmo espaço e faço o terceiro ponto médio. Agora, no próximo ponto, também iremos fazer 3 pontos médios. E esta volta, nós vamos prosseguir desta forma, fazendo 3 pontos médios para cada alça que ficou aparente. Após finalizar toda a volta, nós vamos fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro, igual ao anterior. Não esqueça de esconder as sobras de fio por trás da nossa peça. Agora, utilizando uma outra cor de fio, no caso, vou utilizar a cor branca, faço o nó corrediço e deixo na agulha. Este fio é 100% acrílico. Introduzo a agulha em qualquer um dos pontos e faço ponto baixo. Laço,
Na sequência, tiro as 2 alças. E esta volta é super simples, nós vamos apenas fazer um ponto baixo para cada ponto médio da base. Então, nós vamos prosseguir desta forma por toda a volta. Após finalizar toda a volta, fiz o mesmo acabamento e repita nas 2 próximas voltas. Novamente com a cor verde, vou iniciar fazendo o anel mágico. Na sequência, faço 6 pontos para a primeira volta. Fecho totalmente o anel mágico e faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto. Faço uma corrente. E agora, para cada ponto da base, nós vamos fazer um aumento de pontos baixos. 2 pontos para cada ponto. Ficaremos com um total de 12 pontos baixos. Já fechei a volta com um ponto baixíssimo, inicio com uma corrente e um ponto baixo aqui no primeiro ponto. No ponto seguinte, irei fazer um aumento. E vamos prosseguir fazendo um ponto baixo, um aumento por 6 vezes, e ficaremos com um total de 18 pontos aqui nesta volta. Faço um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo espaço. No ponto seguinte, faço um ponto baixo e no terceiro ponto, um aumento. Sigo fazendo 2 pontos, um aumento por toda a volta e vamos ficar com 24 pontos no total. Para a próxima volta, nós vamos fazer 3 pontos baixos, um aumento por 6 vezes e no final vamos ficar com 30 pontos. Após finalizar a última volta, corte o fio deixando uma pequena sobra para a costura.
Repita o mesmo acabamento que anteriormente. Utilizando a cor marrom, repita as carreiras de 1 a 4 da base que acabamos de fazer. Inicie a quinta carreira com uma corrente e faça um ponto para cada ponto, pegando apenas a alça de trás dos pontos. Ficaremos com 24 no total. Após fechar a carreira com um ponto baixíssimo, inicio com uma corrente e para a carreira 6, pego as duas alças do ponto e faço um ponto para cada ponto. Ficaremos com 24 nesta volta. Corte o fio, deixando uma sobra para a costura. Cole a tampa de garrafa PET na parte interna desta peça. Faça o anel mágico utilizando a cor amarela. Dentro do anel mágico, trabalhe um ponto baixo. Lace o fio e faça um ponto médio. Duas correntes e novamente um ponto médio dentro do anel mágico. Seguiremos repetindo: um ponto baixo, um ponto médio, duas correntes e um ponto médio. Vamos repetir isto por 5 vezes. Finalize fazendo um acabamento com agulha de tapeceiro. Para seguir, nós vamos costurar as partes. Pegue a parte verde, coloque a agulha de tapeceiro na parte marrom, da sobra de fio marrom, e nós vamos unir aqui bem no pé da última volta da nossa base verde, desta forma que mostro no vídeo, sempre pulando um ponto da parte verde, introduzindo a agulha em todos os pontos da parte marrom. Faço o acabamento do fio marrom por dentro desta base verde.
Agora nós vamos costurar na parte de cima da árvore. Vou passar minha agulha pegando uma alça apenas da base verde e 2 alças da parte de cima da árvore. Dessa forma por toda a volta. E não esqueça de colocar enchimento dentro da sua peça. Para personalizar, você pode utilizar algumas bolinhas e colar com cola de silicone. Fique à vontade e use a sua criatividade. A nossa quinta e última ideia de decoração natalina é esta guirlanda super fofa. É uma decoração natalina bem simples e rápida de ser feita. E você pode presentear seus amigos, clientes e parentes com esta bela decoração. Vamos lá iniciar? Para este tutorial eu vou utilizar uma argola de acrílico. Eu vou deixar aqui o tamanho na descrição do vídeo, mas se você não tiver essa argola, você pode dar algumas voltas utilizando os seus dedos. Aqui eu dei 10 voltas, tá? Para ficar mais ou menos do tamanho da minha argola. Ficou dessa forma. E aí você vai iniciar da mesma forma que a gente vai fazer aqui com a argola, tá bom? Então, aqui eu vou começar com um ponto alto. E da mesma forma, você vai fazer aqui dentro da argola. Então, eu vou laçar, busco meu fio lá atrás. Agora, eu vou laçar e vou tirar apenas uma alça. Laço novamente e tiro as 2 alças, fazendo um ponto alto. Aqui dentro da argola, nós vamos fazer 60 pontos altos, que é mais ou menos o tamanho aqui da minha argola e aquele tamanho que eu passei para vocês da linha enrolada nos dedos. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos dentro da argola, já buscando essa sobra de fio para esconder aqui dentro da peça. Então, nós vamos trabalhar fazendo os 60 pontos altos dentro da argolinha. Pronto, pessoal, aqui eu já fiz os 60 pontos altos. Introduzo a minha agulha no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, opcionalmente, eu vou fazer um cordão com 20 correntinhas. Essas correntinhas são opcionais, tá? Na sequência, eu vou introduzir a minha agulha aqui no mesmo ponto da base. E aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, vou alongar o meu fio, corto e vou fazer um acabamento com a agulha de tapeceiro.
Agora, pessoal, vou trocar de cor, vou utilizar a cor branca, tá? Vou laçar, passo por dentro do primeiro ponto, faço uma corrente, volto aqui no mesmo ponto da base e faço um ponto baixo. Na sequência, trabalho duas correntes. Uma, duas. Laço meu fio por duas vezes, introduzo a agulha no mesmo espaço, busco o fio lá atrás, fico com 4 alças. Agora vou laçar, vou tirar de duas em duas por 3 vezes, fazendo um ponto alto duplo. Laço novamente por 2 vezes, volto no mesmo espaço e repito ponto alto duplo, laçando e tirando de duas em duas alças por 3 vezes. Vamos prosseguir fazendo aqui no mesmo espaço 5 pontos altos duplos no total. Agora estou no terceiro ponto. Vou fazer o quarto ponto. Agora o quinto ponto alto duplo. Na sequência, vou pular 2 pontos da base e no ponto seguinte vou fazer ponto baixíssimo. Pulo um ponto, no seguinte faço ponto baixo, faço 2 correntes e aqui no mesmo espaço trabalho 5 pontos altos duplos. Pulo 2 pontos da base e no ponto seguinte faço ponto baixíssimo. Pulo um ponto, no seguinte faço ponto baixo e vou seguir repetindo tudo que já fizemos anteriormente por toda a volta. Aqui no final eu vou introduzir a minha agulha na segunda corrente inicial e vou fazer ponto baixíssimo. Faço um acabamento com a agulha de tapeceiro.
Com uma nova cor de fio, vou fazer o anel mágico, na sequência 4 correntes. Dentro do anel mágico, vamos fazer 5 pontos altos duplos. Faço 4 correntes. E um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Faço 4 correntes. Dentro do anel mágico, faço 5 pontos altos duplos. Faço 4 correntes. Dentro do anel mágico, faço ponto baixíssimo. Deixo uma pequena sobra para acabamento da peça. Com o fio da mesma cor do laço e a agulha de tapeceiro, nós vamos começar aqui bem no início, introduzindo a agulha pegando 3 pontos. Deixo uma sobra de fio. Agora pulo 2 pontinhos e novamente introduzo pegando 3 pontos e vou seguindo essa sequência. 2 pontos, 3 pontinhos. Dessa forma por toda a volta. Pronto, gente, aqui no finalzinho eu vou dar 2 nozinhos e aqui não tem problema desse nozinho ficar aparente, porque nós vamos colocar o lacinho bem aqui em cima.